Falemos um pouco da realidade cabo-verdiana. Estamos também a transmitir para Cabo Verde, os países de língua oficial portuguesa. No meio do mandato, Cabo Verde tem uma situação não muito habitual em África, ter um presidente apoiado por uma cor política, pessoas de uma certa tendência política e um primeiro-ministro de um outro partido político. Depois dessa experiência, fala-se muito em crispação, fala-se muito em choques entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Como é que vê isto? Está a ser boa experiência? Pensou que seria pior ou pensou que podia ser melhor? Eu digo-lhe com muita sinceridade que, do ponto de vista da democracia cabo-verdiana, do ponto de vista da dinâmica dos processos democráticos, tem sido uma experiência muito positiva e muito útil. Isto é, o facto de, pela primeira vez, termos no sistema de governo vigente em Cabo Verde um Presidente da República que foi eleito não com o apoio do partido que suporta o governo, transforma o Presidente da República numa voz autónoma, numa voz independente e, portanto, com uma maior capacidade de moderação, de arbitragem e de equilíbrio, que é a função que a Constituição exige do Presidente da República num sistema como o nosso. Repare, como não havia antecedentes afins do ponto de vista político, é natural que, não havendo sintonia num dossiê entre o Presidente da República e o Governo, havendo um veto político do Presidente, que deve ser visto como uma coisa normalíssima num sistema como o nosso, porque as pessoas às vezes esquecem-se que se eu já vetei em quase 3 anos de mandato 3 ou 4 diplomas e se enviei para o Tribunal Constitucional 3 ou 4 diplomas para profissão preventiva, eu já promulguei centenas e centenas de diplomas. Mas isso normalmente não é notícia. Notícia é o veto. Mas o veto é um instrumento de equilíbrio, de moderação e de arbitragem que a Constituição dá ao Presidente para que o sistema funcione de forma equilibrada. Mas, repare, há um dado revelador. O sistema funciona desde o sistema, digamos, o nosso semipresidencialismo, desde os anos 92, até hoje não houve nenhuma crise política relevante em Cabo Verde. Não houve nenhuma eleição presidencial ou legislativa antecipada. Todos os governos fazem os seus mandatos de 5 anos. Todos os presidentes fazem o seu mandato. O que quer dizer que um ou outro assomo de falta de sintonia entre o Presidente e o Primeiro-Ministro são assomos normais e que são resolvidos no quadro constitucional e no quadro democrático. Agora, eu que sou um grande defensor do sistema, não sou muito afeito a apelos que surgem em Cabo Verde de vez em quando para presidencialismo, às vezes um sistema parlamentar de gabinete ou de chanceler. Eu creio que esse sistema é bom para Cabo Verde, um sistema de equilíbrios, de freios e contrafreios importantes para um país que não tem grande tradição democrática, mas evidentemente é um sistema sofisticado. O semipresidencialismo para funcionar exige uma cultura democrática forte, uma forte cultura institucional e uma boa cooperação institucional. E por isso, em Cabo Verde, tanto do ponto de vista do Presidente como do ponto de vista do Governo e do Primeiro-Ministro, deve haver uma aprendizagem permanente no modo como o sistema funciona. Mas, no geral, eu creio que o sistema funciona com normalidade e que tem sido muito positivo, do meu ponto de vista, para um processo democrático vivo, autêntico e dinâmico para a construção de um Estado de Direito moderno que nós queremos em Cabo